Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. O nosso ministério, o Ministério Infantil, nós sabemos que ele se estende. Ele é muito abrangente. Muitas vezes nós podemos achar que estamos limitados àquela criança que está ali, mas não. Aquela criança ela pode ser um instrumento dentro da casa dela, a depender de como ela seja orientada por nós. Mas a família, ela precisa realmente ela estar envolvida nesse trabalho. Teve uma criança que me disse assim: tia, esse negócio de crente é só aqui, porque em casa minha mãe xinga. Então a gente tem que atentar que, muitas vezes, o pai e a mãe, eles vão até a igreja. Mas quando chega lá, o que é que acontece? Será que a criança ainda consegue conviver aquele clima, aquela paz? Muitas vezes não. E a gente precisa, de uma maneira urgente, trazer essa família. A gente precisa realmente fazer com que ele se envolva, porque a necessidade é extrema. Nós temos visto o que tem acontecido pelos noticiários com as famílias. Têm sido ceifadas, têm sido destruídas de uma maneira que você fica. E se tivesse alguém ali que clamasse? Ontem Deus me trouxe o seguinte, que Naamã, ele chegou até ao profeta através de uma menina. Segundo os estudiosos, ela não tinha mais que 15 anos, mas ela disse para a esposa de Naamã que havia um profeta que poderia curar aquela lepra. Olha como essa criança foi usada. Então, a gente tem que atentar para o trabalho que nós estamos fazendo. A gente quer atingir só aquela criança, como a tia já colocou ontem. Ali pode realmente ter vários missionários, pastores. Sim, e aí, a partir daí, a gente vai precisar realmente alcançar essa família. Família que muitas vezes não tem ninguém que seja realmente do Senhor. Às vezes tem crianças que elas vão sozinhas para a igreja. Ai, a escolinha está tão cheia, ainda vem esse menino sozinho para cá fazer o quê? É ele que Deus escolheu. E talvez seja ele que você tenha que dar uma atenção mais do que redobrada. Porque ele está indo buscar, não só por ele, mas por toda a situação que ele vive. E às vezes a gente não sabe o que é que ele vive. E a gente às vezes despreza, às vezes a gente acha que é um número a mais, que ele está ali, poderia não ir, porque a mãe não está ali, o pai não está ali, vai fazer o quê? Só vem lanchar? Não, mas atente para isso. Aquela criança que ela está indo sozinha, entre aspas, é o próprio Espírito Santo que está levando ela. E a gente tem que atentar para isso. Então vamos lá. Na maioria das nossas congregações, ainda não existe um trabalho sólido entre a EBI e a família. Mas a participação e o envolvimento dos pais no crescimento espiritual dos seus filhos é de importância, assim, suprema. É importantíssimo que haja realmente esse envolvimento. E para que isso? Para que a obra ganhe e para que o reino também do Senhor ganhe. É necessário que essas crianças elas sejam instrumentos dentro dos seus lares. Ainda que a mãe, que o pai estejam ali, mas muitas vezes não dá o testemunho e não falam coisas que edificam dentro de casa. E é necessário que a gente traga esses pais também. É necessário que a gente consiga fazer com que eles percebam a importância de uma verdadeira conversão. É da noite para o dia? Não. É fácil? De jeito nenhum. Mas é possível. É possível, sim, que a gente consiga alcançar, que a gente consiga, sim, se aproximar de cada mãe que chega ali para pegar aquela criança. E como é que eu entrego essa criança? Como é que eu faço isso? Eu procuro ter o mínimo de contato com essa mãe? Eu procuro saber dela quando aquela criança não vai? Por que ele não veio? Cadê? Senti falta. Então, isso você já está criando vínculo. Isso você já está fazendo com que aquela mãe, aquele pai, não sei, ele consiga despertar no momento que ele não leva a criança. Ou a tia vai me perguntar. Então, a gente tem que atentar para isso. Então, o que é que acontece? A desatenção de alguns pais em relação à vida espiritual de suas crianças vem abrindo brechas para a ação do inimigo no coração dos pequeninos. Essa desatenção, muitas vezes, não é só com os filhos, os pais das nossas crianças. Agora vamos voltar para nós. Nós que temos nossos filhos, mas tia Ana, ela vai comigo, quarta, sexta, domingo, ela está lá. Só aí é o suficiente. Eu preciso dar uma atenção maior. Como é que eu levo meu filho para a igreja?
Estou falando da gente agora. Nós que somos tias, aqui tem pastores, tem esposa de pastores. E como é que essa criança está indo para a igreja? Você tem que... Hoje é dia de igreja. E ele esperneia, ele não quer ir. Então, o que é que eu tenho que atentar? Essa desatenção, vamos analisar primeiro os nossos. Como é que tem sido? Quando eu digo ao meu filho, filho, hoje é dia da gente ir para a igreja. Como é que ele procede? Como é que eu estou formando o caráter no meu filho em relação à vida dele com Deus? A gente tem que atentar para isso porque não basta ir na igreja. É necessário que eu observe meu filho nas atitudes que ele tem diariamente. Como é que está o crescimento dele espiritual? Basta ir na igreja? É o filho do pastor, está na igreja, basta isso? E dentro de casa, como é que ele procede? Como é que ele traz as histórias de lá da escola? Como é que faz? Como é que eu estou conduzindo isso? Então, a gente tem que dar uma atenção maior também para os nossos. A gente tem que ver como é que nossos filhos estão se comportando diante de todas as atitudes que surgem. Então, a gente tem que atentar por quê? Ele está vindo na igreja, mas existem brechas. Ah, irmã, mas é porque são coisas de criança. Epa, calma. É criança, mas a natureza é pecaminosa. E será que com a certa idade já não está sendo desenvolvida essa natureza? E a gente acha, não, é coisa de criança, vai passar, é a fase. Não, de jeito nenhum. De maneira alguma. Essa semana, meu filho, ele me deu uma resposta. Eu disse, você disse o quê? Não, minha mãe, falei com a geladeira. Eu disse, Oliver, a geladeira ouve? Não. Eu disse, meu filho, Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe se você falou com a geladeira ou não. Então, são esses detalhes que nós estamos que estar observando. Como é que ele se comporta diante de algumas situações? O que é que ele fala para você? De imediato, você tem que ir ali, e corrigindo na palavra. Não deixar que realmente venha florescer certas coisas, porque se eu vejo como nada, você está falando com a geladeira, tudo bem. E vou deixando. Mas aí eu disse, olha, Deus sabe realmente o que você pensou e com quem você falou. Se foi comigo ou foi com a geladeira, Deus sabe, viu? Pronto. E aí passou. Então, é necessário que a gente atente para os nossos. Não basta ir na igreja. Você tem que observar diariamente o caráter que o seu filho está sendo formado. Está na igreja, não é o suficiente. É necessário que a gente observe um pouco mais. E essa desatenção está muito grande e vem ganhando-se cada vez mais espaço no coração dos nossos pequeninos as ações satânicas. Temos visto aí agora, recentemente, a tal da ação da baleia azul. E aí? A gente tem atentado? Isso nos chamou a atenção para ver o que é que nossos filhos estão vendo no computador? Não, mas com o celular, irmã, ele fica quietinho, por isso que eu deixo lá. Eita... Está quietinho? Vamos atentar para isso. Esse quietinho pode ser até bom para você temporariamente. Mas a mente dele, como é que está sendo? O que é que está acontecendo ali, aquele quietinho? O que é que está prendendo tanto ele que ele está ficando tão quietinho? Vamos atentar para isso, porque nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa, da nossa família. Esse livro que vocês adquiriram agora, A Criação dos Filhos, primeiramente ele tem que fazer efeito em cada um de nós. Eu tenho que ter para dar. Eu não posso, de maneira alguma, estar instruindo uma mãe se eu não estou instruída. Eu não posso, de maneira alguma, dizer faça se eu não faço. E ainda que eu diga, sim, não seremos cobradas? Porque antes de sermos tias, antes de sermos quem é pastor, quem é esposa de pastor, tem uma responsabilidade dentro de casa. Como a irmã Ivina colocou, ministração primeiro dentro de casa. Você tem que ministrar os seus. E a partir daí, sim, você vai ter estrutura, você vai ter experiência, você vai saber como conduzir e ajudar aquela mãe e aquele pai. Mas fora isso, não tem como. Você não tem como dar o que você não tem. As situações que nós passamos não é simplesmente por passar. É para que eu venha me fortalecer, crescer e ter estrutura para que eu possa conduzir outro. A palavra de Deus diz antes dois do que um. Então, se eu já passei, se eu conseguir, eu vou também conseguir realmente levar outra pessoa a conseguir o sucesso diante da situação. Então, é necessário que, antes de mais nada, antes de você pensar na família,
da sua criança, que vai até a escolinha, pense na sua criança que está em casa. Você não é tia, como já foi dito aqui, só dentro da escolinha, principalmente dentro da sua casa. É necessário que ali você realmente haja, para que você tenha muito mais estrutura para agir também dentro da escolinha. Então, vamos lá. E como fica a vida espiritual dessas crianças? Se existe uma desatenção, se está havendo brechas para o inimigo, e aí, como é que fica a vida espiritual dessas crianças? E de quem é verdadeiramente a responsabilidade? De quem é essa responsabilidade? Deus diz instruir. Sim, ele diz instruir. Mas ele determinou, é a tia que vai instruir. Ele determinou isso. É o pastor que vai instruir. Ele determinou isso, ele está pedindo para que instrua. Mas vamos ver de quem é verdadeiramente a responsabilidade. Principal influência na vida espiritual das crianças. Tudo isso está na apostila aí, tá, meninas? Alguns pais têm deixado sobre a responsabilidade da EBI a função de instruir a criança no caminho que deve andar. No entanto, não foi isso que Deus determinou em sua palavra. Não foi isso. Não está sobre nós total responsabilidade de instruir a criança, não. Olha o que diz aí no versículo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, com essa palavra, o que é que Deus nos mostra? Que, primeiramente, são os pais que devem ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E é por um período? Não. É quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu estou com uma criança, quando ela se levanta, quando ela se deita, não. Quem está são os pais. Então, a principal responsabilidade são dos pais de conduzir a palavra aos filhos. E com isso, eu não tenho parcela nenhuma, eu sou tia da escolinha, eu não tenho parcela nenhuma nisso? Tenho sim, claro que sim. Primeiramente, são os pais que devem ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor. O desejo de Deus é que tanto os pais quanto os filhos guardem as suas palavras e andem no seu caminho. Então, quando achar que só deixar na escolinha, quando achar que só levar na igreja é o suficiente, está enganado. Isso serve para todos nós. Está enganado. Em casa é necessário, sim, que a gente faça um trabalho de ministração, que a gente conduza as nossas crianças, que a gente faça tudo que tem para ser feito, como se estivesse fazendo com o filho daquele membro. Não devemos esquecer dos nossos. A nossa casa, ela tem que estar ali, ó, em primeiro plano. Depois de Jesus na nossa vida, é a nossa família, são os nossos, que nós devemos estar ali buscando para que eles estejam conduzidos no caminho, sejam conduzidos no caminho do Senhor. Vamos atentar para isso, porque muitas vezes você está fadigada, está cansada, está cheia do seu ministério, mas às vezes não é nem pela escolinha, é pelo que você passa. É pelo que você passa, o equilíbrio, como a tia Ju colocou. A sua vida, ela tem que estar em ordem. Deus, ele não dá fardo para ninguém, mas é necessário que você tenha um equilíbrio para que você possa realmente ter para dar. Se você não consegue controlar, se você não consegue conduzir, sim, como é que vai ser? Como é que você vai honrar aquilo que Deus te deu? Que é um ministério tão lindo. É árduo? Sim. É difícil? Também. E para quem foi fácil? Para Jesus foi fácil? Para João Batista que preparou o caminho foi fácil? Não foi. O nosso paraíso não é aqui. Eu costumo muito dizer isso. O nosso paraíso não é aqui. Estamos nos preparando para entrar nele. Mas antes disso, eu preciso realmente colocar a minha casa em ordem. Eu preciso ter equilíbrio para fazer o melhor que eu posso aquilo que Deus me confiou. Não foram todas que Deus chamou para ser tia da escolinha. Somos privilegiadas. Somos privilegiadas. Eu tenho muito isso no meu coração.
Enquanto os muitos não querem fazer, eu estou fazendo para o meu Senhor. E eu estou recebendo muito mais que muitas que têm feito e sendo vista pelo homem. Então, a gente tem que atentar para esses detalhes. Exemplos que fazem a diferença. O exemplo é o melhor aprendizado para as crianças. E muitos pais esquecem disso. E, principalmente, muitas vezes, os pais cristãos. Olha que choque. A criança vê, né, o pai na igreja, ali orando, fechando os olhos, se derramando em lágrimas. Tudo isso serve para a gente, viu? E aí, quando chega em casa, o que é que ele vê? É o filho do pastor, o que foi que ele viu lá, em casa? A esposa do pastor, a tia da escolinha. O que é que ele tem visto? Que exemplo é que ele tem visto, tem vivido? Para que ele possa realmente ter uma vida espiritual, centrada ali, buscando o Senhor. Atente que, de repente, a gente pode estar fazendo uma confusão na mente da criança. A gente, na igreja, minha mãe é assim. Meu pai, que é pastor, é assim. Mas em casa, o negócio inverte. Ele não fala manso. A minha mãe não sorri para todo mundo dentro de casa, como sorri na igreja. Então, vamos atentar para isso, gente. Vamos atentar, em casa só gritos. E nós somos tias da escolinha. Né? Na escolinha a gente não sai metendo a mão, né, nas crianças. A gente se contém. Mas em casa, falou, levou. Então vamos atentar para isso. Nós somos exemplos. Nós somos exemplos só os pequeninos, né? As crianças nos têm como modelo. Elas nos observam a fim de copiar aquilo que estamos praticando. As atitudes são mais eficazes que as palavras. As atitudes, a sua atitude, a minha atitude, ela cria muito mais eficácia naquela criança do que as minhas palavras. E aí eu falo muito de Deus, né? Falo de Deus, falo de Jesus para a criança, que Deus é bom, tal, que Ele é amor, misericordioso. Sim. E cadê? Ela está vendo isso? Eu tenho que viver tudo isso, para que eu possa, então, começar a desenvolver dentro da escolinha um trabalho com a família. Eu preciso estar realmente vivendo a família em Cristo, para que eu possa trazer também a família daquelas crianças para Cristo, para que eu possa envolver aquela família nesse trabalho ministerial. Ô, irmã, é possível, porque meu filho era assim, e busquei, e realmente vamos buscar juntas, que a gente vai conseguir. Eu tenho que viver. Eu preciso viver para que eu possa desenvolver esse trabalho que é tão necessário e tão urgente dentro das nossas congregações. É necessário que a gente venha solidificar esse trabalho entre a família e a escolinha. É necessário que a gente venha desenvolver. Mas antes de tudo isso, eu preciso estar equilibrada com meu filho, com a minha casa. Como conduzir a criança a orar e ler a Bíblia diariamente se ela não vê os pais desfrutando deste momento com Deus? Ela não vê. A criança não vê isso, mas a gente quer que eles orem, né? A gente quer que eles falem de Deus. Mesmo que a professora da EBI a ensine, o exemplo dos pais terá grande peso para ajudá-la a criar o hábito de separar um tempo para Deus. Então, é tudo que eu faço, que meu filho está ali observando, é que ele vai estar realmente querendo fazer também. E todas essas situações, tudo isso que eu estou passando para vocês, é o que lá na frente a gente vai estar buscando fazer também, que os pais das nossas crianças, eles façam. Então, hoje aqui, a gente está aprendendo que o nosso ministério é muito mais abrangente do que a gente imagina. Nossa, através de uma criança, toda uma família pode vir para Jesus. Então, vamos atentar para nós mesmas, como é que nós temos feito aquilo que Deus nos honrou, nos dando para que a gente venha multiplicar. O tempo das crianças na EBIG. Imaginemos uma criança que participa de 3 cultos na semana, e cada um com 2 horas de duração. Serão 6 horas por semana, 6 horas vezes 4, né, que é o número de semanas do mês. Ela vai ter 24 horas por mês
com você. Quanto tempo, né? É muito tempo, gente. 24 horas por mês não é nada. Se você for pensar, o que ocorre? Um mês de 30 dias, ele tem 720 horas. Dentro desse universo de 24 horas, isso tudo representa para a gente, em 100%, só 4% do tempo no mês que a criança ela passa conosco. Olha como é necessário que a gente venha realmente envolver a família. Então, ela passa apenas 4% do tempo dela conosco e os 96%. Ele passa onde? Essa criança passa onde? Em quais ambientes? Quais são os ambientes que ela passa? Escola, casa. E será que ouve a palavra de Deus? Será que ela consegue ali realmente estar guardando no coração, praticando aquilo que nós a ensinamos? Não. Às vezes, principalmente dentro de casa, é onde ela menos vive aquilo que ela ouviu na escolinha. Então, a gente tem que atentar para isso, porque no gráfico, apenas 4% é o tempo que ela fica conosco. Esse tempo, gente, é muito pouco. Diante de tudo que tem sido oferecido, diante de tudo que elas têm ouvido e visto, é um tempo muito pouco. E é urgente que a gente venha realmente envolver a família. Para que, quando ela não esteja ali com a gente, mas que pelo menos em casa, os pais tenham cuidado e busquem levar um pouco mais também de Jesus para elas. E principalmente aquelas crianças, como eu coloquei no início, que vão só para a igreja, que vão com o vizinho, que não têm os pais que são de Cristo ainda. Porque acontecem algumas coisas com os que já são, imagine aqueles que não são. Como é que essa criança não fica, né? Então, é uma maneira que Deus realmente ele tem nos mostrado a necessidade de desenvolver esse trabalho. Agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me aproximar daquele pai, daquela mãe que chega lá, deixa a criança? Tem umas lá na igreja que ela deixa, quando termina o culto, que vai buscar. É umas coisas que a gente não entende, né? E aí, não, assista. Não, no próximo eu vou assistir, pode deixar. No próximo eu vou assistir. Mas vamos ter que ter paciência e estar crendo, né? E uma coisa que é principal, que quando nós viermos fazer as nossas orações, que a gente inclua também a família das nossas crianças. Que a gente venha apresentar o Senhor, cada familiar. Que mesmo que ela está sendo representada ali na escolinha pelaquela criança. Então, diante desses números que nós vimos, 4% apenas em um mês que a criança fica conosco, é tão urgente desenvolver esse trabalho que envolva a família. A escolinha precisa do apoio da família e vice-versa. A responsabilidade de fazer com que a criança cresça e ande no caminho até envelhecer, para que ela não se desvie dele, é de ambas as partes. Os pais, como Deus ordenou lá em Deuteronômio, e sua professora, que Deus chamou para esse ministério. Você tem uma responsabilidade. Não é simplesmente ficar por ficar. Não é simplesmente ficar porque o pastor pediu para que você ficasse. Será que Deus não quer mais de você? Será que quando o pastor pediu, alguém pediu para que você ficasse, não é ali que você vai se encontrar? Não é ali que você vai buscar mais ao Senhor para que você venha cada vez mais se converter a Ele? Se você não busca, para você estar na escolinha, é bem delicado, é bem difícil. É bem complicado. Quando a gente ficava aqui à noite, dia de quarta, há uns 10 anos atrás, e aí era 60, 70 crianças, e o líder pedia para que, vai lá ajudar a tia na escolinha, e aí sempre acabava pedindo a mesma irmã. Teve uma que disse um dia, eu vou trocar de horário. Toda vez que você fica pedindo para eu ficar na escolinha, eu sou obreira aqui do salão. Eu disse, tá bom, irmão, não pede mais a ela, não. Deixa, não precisa mais, não. E aí Deus ele vai te capacitando. Você pega uma maiorzinha, já pede para te ajudar, e aí já vai pedindo para que esteja te conduzindo também, ali você já está fazendo um fruto. Você já está plantando uma semente. Então, no momento que você é indicada, é chamada, é convocada, não sei, para estar na escolinha, é simplesmente para o seu bem. Deus quer fazer uma transformação em você. E essa transformação talvez só aconteça dentro da escolinha. Porque quem não for como criança, não vai entrar no reino.
É lá dentro que você vai ser lapidada. Então é necessário. Não rejeite o chamado. Não rejeite aquilo que Deus está pedindo. Para esse caminho que eu quero que você vá, para que eu possa te honrar. E você não quer ir. Ah, não. Criança, pelo amor de Deus, criança não. Criança sim, que é a criança que vai te ensinar. É a criança que vai estar ali te mostrando como é que Deus faz. Então, atente para isso, tá? Como aproximar? Sim, voltando aqui. É o ministério que Deus te chamou, né? Por isso, seja firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho da tia da escolinha não é vão. Você pode até achar que está ministrando, se preparou, deu a aula, mas os meninos não absorveram nada. Nossa, eles não se comportam melhor. Eu falo de Jesus, que Jesus era obediente, eles não se comportam. Tia, o seu trabalho não é em vão. Continue perseverando, continue buscando, não se canse, não se enfadigue do seu trabalho. Como eu já disse, não foi fácil para ninguém. Para ninguém foi fácil. Mas eu digo a você que é possível. É possível sim. Você fazer um trabalho excelente para o Senhor com as crianças. As mais difíceis são as que vão te levar a orar mais, a você buscar mais. É essa que você já vai pensando nela e chega lá, Espírito Santo, é hoje. E quando se encontram, né? Aqueles, é hoje que o Senhor vai me conduzir. Então, coloca diante do Senhor, coloca na mão do Senhor, que Ele não te daria nunca nada que você não pudesse suportar. Agora, somos nós que fazemos ao contrário. Eu não aguento. Você aguenta sim, agora você não quer. Porque mais Jesus suportou. Mais doloroso foi o que Jesus passou por nós. Mas você não desperta nisso. Você não atenta para isso. Eu não aguento. Aguenta, claro que você aguenta. Você tem apenas que querer aguentar. Porque Deus está ali com você o tempo todo. Ele está te conduzindo. Você vai adquirir sabedoria, vai adquirir criatividade. Você vai ver o quanto Deus vai te usar. Mas se você permitir. Se você não permitir, Deus ele não vai te usar como Ele gostaria, porque você não está permitindo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ah, é só para aceitar Jesus? Não. Ele vai te capacitando a cada dia. E esse trabalho que a gente precisa desenvolver com a família, é necessário que a gente esteja capacitada no Senhor, para que Ele possa realmente alcançar essas famílias. Como aproximar e envolver os pais da EBI? Como é que eu devo fazer isso? Como é que eu devo fazer esse trabalho? Primeiro, você deve fazer o seguinte. Aqui na nossa sede, já acontece anualmente um congresso dos pais. Participe com os pais. Se envolva. Quando for lançado a data do congresso, faça você mesmo um movimento lá na sua escolinha. Não, pastor, pode deixar que eu vou organizar a caravana, eu vou estar na frente, eu vou estar passando tudo para o senhor. Se coloque. Ah, mas o congresso é dos pais, os das tias já foi. Não, você também tem que estar presente. Aquele pai tem que te ver aqui presente também. Você tem que estar ali organizando, incentivando, chamando, porque já é uma maneira de você estar se aproximando. Às vezes, sabe o que é que acontece, irmãs? Nós temos recursos, mas nos falta atitude, interesse. Tem um congresso que você pode estar falando com cada pai, cada mãe que chega ali, pode estar, manda o pastor lembrar. Lembra o pastor para divulgar. E você acha que não, que você não faz parte disso. Claro que você faz parte disso. Aqueles pais que vêm para o congresso, é lá, da sua escolinha. Ele se tornando um pai melhor, sua criança não vai ser melhor. E a gente não atenta para isso, para a abrangência do negócio. A gente fica ali, tão visada naquilo, que a gente não consegue ter uma visão que abrange muito mais. Reúna mensalmente os pais ou a cada 2 meses. Você pode estar fazendo essa reunião, sim, claro. Mas eu vou fazer essa reunião para falar o quê? Para fazer o quê? Aqui nós colocamos algumas dicas que você pode estar realmente vendo o objetivo, vendo a necessidade, porque a partir daí
esses tópicos que nós colocamos de como aproximar é o início, mas Deus pode te usar muito mais do que isso. Por que nós temos que fazer uma reunião? Primeiro, para firmar a parceria, né? Nós não falamos no início que é necessário que haja um envolvimento dos pais? Então, na medida que eu faço essa reunião, eu ofereço lá um cafezinho, ainda que não seja um cafezinho, mas que seja algo bem aconchegante, eu estou firmando a parceria com esses pais. Transmita o propósito do ministério infantil. Qual o propósito do ministério infantil? A salvação, o crescimento espiritual e serviço. Nós estamos aprendendo hoje isso aqui, que é necessário que haja um crescimento espiritual das nossas crianças, para quando eles chegarem na adolescência, eles não se desviem do caminho. Gente, como Satanás tem ceifado a vida dos adolescentes, como as mães têm chorado. E se essas crianças tivessem sido instruídas? Está vendo a necessidade que nós temos de fazer com que esse trabalho entre a família seja feito? Que a gente implante dentro das nossas congregações? É necessário que a gente desenvolva isso. Apresente o cronograma mensal. Nós temos todo mês o nosso cronograma, então a gente pode estar sim chamando os pais, estar apresentando esse cronograma, para que eles saibam que as crianças lá não só pula, brinca e risca, não. Tem muito mais para ser feito. Elas, não, fique aí brincando. Não é isso. A gente sabe que a escolinha não é só fique aí brincando. E é necessário que eles vejam a importância do que realmente acontece lá dentro. Da mesma forma que eles são alimentados pelos pastores, as crianças também são alimentadas espiritualmente. Então é necessário que se apresente sim, que eles saibam que existe um cronograma, que é feito um planejamento, que não é feito de qualquer forma. Informar sobre as atividades que também serão desenvolvidas em família. No momento que você fizer a sua primeira reunião, não sei se já tem alguém aqui que faça, você vai informar para eles que agora, a partir desse momento, vocês vão também estar recebendo algumas atividades para fazer com suas crianças em casa. Acompanhar o aprendizado na vida espiritual dos filhos. O 6º, relatar sobre o crescimento espiritual dos filhos. Saber como funciona o cronograma do dia da escolinha enquanto eles assistem ao culto. Compartilhar informações sobre o comportamento das crianças em casa ou na escolinha. Pensar junto em estratégias para ajudar as crianças que têm vivido fases difíceis. Conhecer os pais da igreja e evangelizar aqueles ainda que não congregam. Envolver a família no ministério infantil. Olha quantos objetivos você tem em fazer uma reunião. Se você não sabia por que fazer e para que fazer uma reunião com os pais, agora você já sabe. Você tem aí 11 objetivos. É necessário todos de uma vez só? Não é necessário. Mas agora você já sabe por que fazer uma reunião com os pais mensalmente ou de 2 em 2 meses. Mas o importante é que faça, para que eles creiam que realmente existe uma importância no ministério infantil. E como deve ser a organização desta reunião? Primeiro, claro, pedir autorização ao pastor, né? E pedir também para que ele esteja anunciando no culto. Nós estamos sobre uma autoridade espiritual, nós não podemos fazer absolutamente nada sem antes estar comunicando ao pastor. Pastor, o que é que o senhor acha? Podemos fazer? Irmã, vou te responder. Pronto, enquanto ele não te responde, fique em oração. Tá? Fique em oração. Não fica suscitando conversas, não. Fique em oração. Espera o pastor responder, tá? Mande aviso impresso e reforce pessoalmente, se possível. Você vai mandar o recadinho, e aí, na medida que você for encontrando aquele pai, aquela mãe, a nossa reunião, lembra? Vai ser tal dia, vai ser uma bênção. Está sempre ali, carismaticamente, lembrando sobre esta reunião. Estipule o tempo de início e fim. E, claro, cumpra. Não vá se estender a manhã toda, aí você faz uma manhã de sábado e você pega a manhã toda. Ele vai voltar no próximo? Mas de jeito nenhum. Você tem que deixar aquele gostinho de quero mais. Tem que ser rápida e objetiva, para que já terminou, já, mas a próxima a gente continua. Então não se estenda tanto. Você já determina ali no seu convite o horário de início e de fim, porque ele tem como firmar outro compromisso. E se você terminou, gente, é 10, eu disse que ia terminar 10, então a gente encerra aqui, a gente depois dá continuidade, depois a gente pode conversar mais. Porque tem pessoas que vão marcar um compromisso depois daquela reunião, então você não pode se estender. Se é até 10, é até 10 e acabou.
Pronto, e na próxima a gente dá mais continuidade. Se for havendo a necessidade, você já vai estendendo um pouco mais o tempo. Então, a gente tem que atentar para todos esses detalhes que não parecem, mas é importantíssimo. E tudo isso vai fazendo com que você ganhe em crédito e com que eles venham. Não, menina, vamos para a reunião dos pais, é rápido. Ela diz que termina a tal horário e termina mesmo. Tudo isso você vai ganhando crédito. E às vezes a gente não atenta para esses detalhes. Escolha um tema para a reunião. Convide as professoras. Todas devem estar presentes, tá, gente? Mas irmã e as tia, mas sempre vai ter criança. Sim, sempre vai ter criança. A gente sabe. Qualquer coisa que tem na igreja, por mais que diga, não traga. Mas sempre vai haver crianças. Faz parte, as crianças fazem parte, gente, do reino. Elas estão presentes em tudo. Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, claro, conversar com os jovens, com os obreiros e pedir uma ajuda com antecedência. Para que aquelas tias também estejam ali e elas possam estar ouvindo tudo que vai ser passado. Sugestão para o tempo do cronograma da reunião com os pais. Então, 5 minutinhos você faz as saudações, faça uma breve ministração dentro do tema. Lembre, não é culto. Não é o culto que você vai ficar ali e se estender, não. É o tema, vamos buscar uma palavra dentro daquele tema que a gente colocou para a reunião e ali dar uma ministrada, né? Deus realmente vai conduzir vocês ali, mas não se estenda, porque não é culto. Não, irmão, porque tem que orar, buscar. Não. Não é isso não. Você está ali com pais que não são de Jesus ainda. E ainda que fosse, o objetivo não é buscar, é comunicar, é formar uma parceria. Então, atente para esses detalhes, que a gente confunde tudo, né? A gente tem um negócio de confundir tudo com culto, né? Um negócio começa de um jeito e termina como um culto. E nós temos que atentar para isso. Qual é o objetivo? É porque se reuniu na igreja e somos de Deus, a gente tem que fazer tudo que fizermos culto? Claro que tem uns que dizem, eita, a irmã nem orou, nem abriu a Bíblia. Gente, deixa. A gente tem que atentar para isso, confunde muito. Desenvolva uma dinâmica, isso você pode estar fazendo com antecedência, para que envolva os pais. Inicie a apresentação. Inicie apresentando as professoras, informe os dias, os horários que elas estão ali e peça também para os pais se apresentarem. Não se incomode se for apenas 4, 5, 6. Não se incomode com isso. Não vise quantidade. Vise o trabalho que está sendo implantado. Vise aquilo que você quer que realmente Deus venha fazer naquele lugar, que é alcançar a família. Abre espaço para perguntas. Encerramento com a breve oração e agradecimento pela presença de todos, tá? Então, assim, você já tem aqui o objetivo para que você faça uma reunião com os pais e você também já tem uma sugestão de tempo que você pode estar levando nessa reunião. Talvez aqui, eu acho que dá o quê? 90 minutos, 1h30. É um tempo que é suficiente. Ou, se você puder ou conseguir conduzir em menos, não tem problema, não é culto. São os primeiros passos que nós estamos dando para que a gente venha formar uma parceria. E a gente tem que formar uma parceria inicialmente, não que enfade, não que chateie, mas que venha realmente fazer com que eles se sintam à vontade, se sintam agradáveis, para que quando você convocar a próxima reunião, eles estejam ali presentes. Toda uma parceria, tudo que se começa, muitas vezes é muito difícil. Mas a gente consegue, principalmente quando a gente coloca diante do Senhor e Ele sabe o motivo, Ele sabe a necessidade. Então, quem vai fazer com que tudo aconteça é Ele, não somos nós. Nós fazemos uma parte e o Senhor Ele faz outra. Não queira fazer tudo, mas o que é possível você faz. O que é impossível é Deus que vai fazer. Então, atente para isso. A implantação do projeto em família. Esse projeto, a gente já está lá na igreja, a gente está desenvolvendo esse projeto. E qual é o objetivo desse projeto? É firmar parceria com os pais e envolver a família no aprendizado espiritual da criança com atividades. Então, aquele que vocês estão vendo aí no telão é o formulário. Como é que esse em família é desenvolvido? Vocês também têm um modelo aí com vocês, tá? A criança leva para casa esse formulário, lá está constando o quê?
o agradecimento a quem a levou. Você está vendo que inicialmente nele consta um agradecimento a quem a levou. Tem os passos para colocar o tema da lição e uma atividade que vai ser desenvolvida em família. Mas como é que vai ser essa atividade? Pode ser memorizar o versículo juntos. Na hora Deus vai te dar inspiração. É uma atividade que você faça que não seja prolongada, não seja muito difícil e que você possa realmente estar contando com a família para estar ajudando a criança a desenvolver. Ajude a seu filho a encontrar o versículo tal, algo dessa natureza, mas que envolva a família. E isso vai ser passado na reunião. Na reunião você vai estar levando ao conhecimento dos pais que agora a gente desenvolve um trabalho em família. E quando a criança chegar em casa com o formulário, que ele dê o mínimo de atenção, para que a criança ela sinta o interesse e o desejo de estar ali, fazendo aquele trabalho, fazendo aquela atividade. Como é que funciona esse formulário? Ela levou no domingo esse formulário. Na quarta-feira, quando ela retorna, um exemplo, né? Ele é recolhido pela tia, procura saber como foi, a sua mãe já te ajudou a fazer, como foi que funcionou isso? A criança vai falar no ato, é instantâneo. É algo assim que você fica assim observando, foi mesmo, tal. Mas tem umas que é um negócio assim impressionante, gente. Eu tenho visto lá na igreja, tia, minha mãe disse que não queria saber não. Tia, minha mãe me ajudou. Não, meu pai disse que era para fazer só. Aí você já vai ouvindo os relatos, e são esses relatos que na reunião, claro que você não vai dizer, porque o seu filho disse que você era para fazer só, não é isso. Mas você vai estar vendo a necessidade de envolver a família e de conscientizá-lo na reunião que a gente precisa da ajuda deles. Para que essa criança tenha uma vida espiritual ali na presença do Senhor mesmo, concretizada, é necessário que a gente tenha, sim, a ajuda dos pais. E esse depoimento que você recolhe quando ele te leva o formulário, aí você vai começar a analisar. O que é que essa criança tem vivido? E eu posso fazer mais. Eu posso estar, sim, incluindo a família dela em oração. Eu posso, sim, estar buscando fazer essa reunião, porque há uma necessidade, gente. Há uma necessidade. Nós não estamos ali levantando e deitando com essas crianças, não. Mas Deus sabe que há uma necessidade de que haja, sim, um trabalho entre a família, para que essas crianças possam, sim, permanecer e envelhecer no caminho. E não somos nós que inicialmente Deus está usando para isso? A gente vê muita gente na igreja, mas a gente não sabe como é a vida dessas pessoas, principalmente com as crianças. A gente não tem noção do que é que acontece por aí com essas crianças. Então vamos atentar para isso. Não se resuma só na criança. Busque em Deus verdadeiramente alcançar a família dessa criança. Mas a família já vai na igreja. Sim. E é o suficiente vir na igreja? Através desses formulários vocês vão pegar relatos. Eu tenho um garanto para vocês. Vocês vão ouvir relatos. E aí, como é que foi? Me conte, sua mãe te ajudou? Aí você vai toda animada perguntando e a criança toda triste te respondendo. Que a gente não tem noção do que é que elas têm passado. Então, assim, você recolhe, procura saber da criança como foi o desenvolvimento da atividade, se os pais se envolveram. O que é que você vai fazer? Você já deixa lá uma pastinha guardada com cada formulário. E no dia da reunião, você vai estar apresentando. Olha, eu tenho aqui o formulário de Maria, de Mariana, de Andresa, de não sei quem, que trouxeram, mas teve alguns que não trouxe. E aquele pai que não se envolveu, que não ajudou, será que ele não vai ser tocado? Será que ele não vai ser tocado? Já começa por aí. Ele vai ser tocado, sim. Porque não estamos fazendo simplesmente por fazer, estamos fazendo na direção de Deus e Deus quer que esse trabalho seja desenvolvido. Deus quer que realmente você consiga atrair essa família para se voltar cada vez mais para a vida espiritual da criança. Você já tem aí anexo, né, o formulário. Vocês também receberam aí com vocês a cartelinha. A última folha. Essa cartelinha, a gente está usando agora no mês de abril. Pronto. Aqui está na tela, ela já está totalmente preenchida. Esses formulários, esses versículos de memorizar, eu fiz.
E aí, cada domingo, cada quarta, eles levam um, cola e traz na quarta. Eles trazem, os maiores que sabem ler, eu peço para que eles memorizem, e eles falam na salinha os versículos que memorizou. E aí eu peço para que os pais ajudem, como está escrito aí, ajudem a colar e a memorizar. Esse é o Em Família de Abril que a gente está fazendo lá na igreja. Então, são atividades dessa natureza que a gente precisa estar fazendo. Que a gente precisa estar trazendo a família para que realmente a gente possa fazer um trabalho completo. Porque os 4% apenas que a criança fica conosco, a depender do que ela viva, talvez não produza muita coisa, não. Talvez não produza. E a gente tem que atentar para isso. Quando aquela menina orientou a esposa de Naamã a procurar o profeta, é porque era o que ela vivia dentro de casa. Ela vivia a fé. Ela vivia a fé, eu creio nisso. Porque no estado que ela estava, ela foi levada como serva. O estado que ela se encontrava, se ela não vivesse a fé, se ela não estivesse ali com os pais constante, crendo no Deus vivo, ela ia falar de algum profeta triste como estava, levada como serva? Não. Mas ela vivia aquilo. E a gente tem que fazer com que as nossas crianças, elas vivam Cristo, não só na escolinha, mas também dentro de casa. Amém, irmãs? Então, esse trabalho é necessário que a gente desenvolva, é necessário que a gente implante dentro da nossa escolinha. A dica vocês já têm, e agora só depende de cada uma de vocês. Vocês não estão saindo daqui vazias de jeito nenhum, muito pelo contrário. Vocês têm muito para fazer depois que sair daqui. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Venha comigo